Você sabia que a assinatura de um acordo de paz pode ser o gatilho que vai desencadear o apocalipse? Enquanto o mundo aplaude negociações diplomáticas e tratados internacionais, poucos percebem que a Bíblia já alertou sobre isso há 2000 anos. E um homem chamado William Branham pregou com tanta clareza sobre esse momento que suas palavras hoje arrepiam a alma de quem tem ouvidos para ouvir. Estamos vivendo dias em que acordos de paz estão sendo negociados no Oriente Médio. Líderes mundiais falam em segurança para Israel. Promessas de estabilidade enchem os noticiários. Mas será que esses acordos trarão paz verdadeira ou serão o prelúdio de uma catástrofe profética? A palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 6, versículos 2 a 4, revela algo assustador. Quando o primeiro selo é aberto, aparece um cavaleiro montado em um cavalo branco. Ele tem um arco, mas sem flechas. Ele recebe uma coroa e sai como vencedor determinado a vencer. Logo depois, quando o segundo selo é aberto, surge outro cavaleiro em um cavalo vermelho. A esse cavaleiro é dado poder para tirar a paz da terra e fazer com que os homens se matem uns aos outros. Ele recebe uma grande espada. O que isso significa? William Branham, em suas pregações sobre os 7 selos do Apocalipse, realizadas em março de 1963, explicou com uma revelação que impacta até hoje. Branham disse que o cavaleiro do cavalo branco não é Cristo, é o anticristo. Ele vem imitando Cristo, prometendo paz, fazendo acordos, conquistando com diplomacia. Nas próprias palavras pregadas por Branham, esse cavaleiro não tem flechas para seu arco. Ele é um fanfarrão, muito trovão e nenhum relâmpago. Mas Cristo tem tanto relâmpago quanto trovão, porque da sua boca sai uma afiada espada de 2 gumes. Esse cavaleiro branco é poderoso em seu poder conquistador, mas está fazendo o papel de hipócrita. Ele cavalga um cavalo branco, saindo para conquistar. Quem é ele? O anticristo. Exatamente isso. Agora pare e pense comigo. Se esse cavaleiro representa o anticristo vindo com promessas de paz, qual seria o evento que marca sua entrada no cenário mundial? A resposta está em Daniel, capítulo 9, versículo 27. Ele fará um acordo firme com muitos por uma semana. Uma semana profética equivale a 7 anos. Esse líder mundial assinará um pacto de paz com Israel por 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá uma falsa sensação de segurança. As pessoas dirão paz e segurança, mas no meio da semana, na metade desses 7 anos, o acordo será quebrado. O sacrifício e a oferta de manjares cessarão. Virá a abominação da desolação. E então começará a grande tribulação. William Branham pregou sobre isso décadas atrás, mas suas palavras ecoam com urgência hoje. Em suas mensagens sobre o primeiro selo, ele disse que quando o cordeiro abre o selo, um trovão retumba. Esse trovão é a voz de Deus, revelando os mistérios. E o mistério revelado foi este. Um líder virá prometendo paz, será coroado, receberá poder político e religioso e enganará as nações. Ele será o anticristo disfarçado de pacificador. Branham ensinou que os dois seriam tão semelhantes que enganariam até os escolhidos, a noiva, se possível fosse. O anticristo é um espírito que se manifesta através de um homem. Primeiro, ele é uma doutrina. Depois, essa doutrina se torna um sistema. Por fim, o sistema se encarna em uma pessoa que receberá adoração. Você está prestando atenção no que está acontecendo no mundo agora? Acordos de paz estão sendo discutidos. Israel está no centro das atenções. Líderes falam em soluções diplomáticas. Mas a Bíblia já nos alertou. Quando disserem paz e segurança, então lhes sobrevirá a destruição repentina, como as dores de parto, e de modo nenhum escaparão. Isso está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 3. A paz prometida pelo cavaleiro branco será seguida pelo cavaleiro vermelho que tira a paz da terra. Guerras, conflitos, derramamento de sangue. O que parecia ser solução se tornará a maior armadilha da história. Branham advertiu que estamos na última era da igreja, a era de Laodiceia. Uma igreja morna, rica materialmente, mas pobre espiritualmente.
uma igreja que diz estar bem, mas não percebe que está cega, nua e miserável. Enquanto isso, os sinais proféticos se multiplicam. E muitos, mesmo dentro das igrejas, não estão enxergando. Estão dormindo espiritualmente enquanto as profecias se cumprem diante de seus olhos. Mas para aqueles que têm ouvidos para ouvir, o Espírito Santo está falando. Ele está alertando. Ele está preparando a noiva para o que está por vir. Eu quero fazer uma pergunta para você que está assistindo a este vídeo agora. Você está pronto espiritualmente? Você conhece a palavra de Deus o suficiente para não ser enganado? Porque o engano virá com aparência de bondade, com promessas de paz, com soluções humanitárias. Mas por trás disso estará o espírito do anticristo preparando o terreno para a grande tribulação. E se você acha que isso é teoria distante, olhe para o noticiário. Olhe para os acordos sendo negociados. Olhe para a pressão sobre Israel. Olhe para o cenário político mundial. Tudo está se alinhando exatamente como a Bíblia profetizou. Me diga uma coisa. De qual estado você está assistindo este vídeo? Deixe nos comentários. Eu quero saber onde estão as pessoas que ainda têm fome de ouvir a verdade profética. Onde estão aqueles que não se contentam com mensagens rasas, mas querem entender os tempos em que vivemos? Comente seu estado, e se você sentir no coração, deixe também seu nome para que possamos orar por você. Porque o que vem pela frente exigirá fé, discernimento e muita oração. Não estamos falando de fantasia, estamos falando das Escrituras Sagradas se cumprindo diante dos nossos olhos. William Branham dedicou anos pregando sobre esses mistérios. Ele não inventou nada. Ele apenas abriu as Escrituras e mostrou o que Deus estava revelando para os últimos dias. E agora, chegou a hora de você decidir. Você vai continuar vivendo como se nada estivesse acontecendo? Ou vai buscar a Deus com toda a intensidade, estudar a palavra, vigiar e orar? Porque quando esse acordo de paz for assinado, muitos vão comemorar achando que a humanidade finalmente encontrou a solução. Mas os que conhecem as Escrituras saberão que o relógio profético acabou de disparar. E não haverá volta. A humanidade sempre quis saber em que época estamos vivendo no relógio profético de Deus. E William Branham trouxe uma revelação que mudou a compreensão de milhares de cristãos ao redor do mundo sobre onde nos encontramos na linha do tempo divino. Entre os dias 4 e 11 de dezembro de 1960, Branham pregou uma série de sermões que depois se tornaram o livro Uma Exposição das 7 Eras da Igreja. Essa mensagem não foi apenas mais um estudo bíblico, foi uma revelação que atravessou gerações e continua impactando vidas até hoje. William Branham ensinou que as 7 igrejas mencionadas em Apocalipse, capítulos 1 a 3, não eram apenas igrejas locais da Ásia Menor. Elas representavam 7 eras espirituais pelas quais a Igreja de Cristo passaria desde o Pentecostes até a volta de Jesus. Éfeso representou a primeira era, a era apostólica. Esmirna foi a era da perseguição romana. Pérgamo marcou o início da união entre Igreja e Estado. Tiatira foi dominada pelo sistema papal e pela idolatria. Sardes trouxe a reforma protestante. Filadélfia representou o avivamento missionário e o amor fraternal. E, finalmente, Laodiceia, a última era, a era em que vivemos agora. E é sobre essa última era que precisamos falar com urgência. Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 22, descreve a igreja de Laodiceia. O Senhor Jesus se apresenta a ela como o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Mas o que ele diz sobre essa igreja? Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Palavras duras, palavras que deveriam fazer cada cristão hoje se examinar diante de Deus. Porque essa não é apenas uma descrição de uma igreja antiga, é o retrato da igreja atual. A igreja de Laodiceia diz que é rica, que está enriquecida e não precisa de coisa alguma. Mas Jesus revela a verdade brutal. Não sabes que és um desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Uma igreja que tem tudo materialmente, templos luxuosos, programas de televisão,
milhões de seguidores nas redes sociais, mas espiritualmente está falida. Branham pregou que essa era começou por volta de 1906 e que estamos vivendo nela agora. Uma era marcada por mornidão espiritual, por autoconfiança, por orgulho religioso. Uma era onde a igreja acha que não precisa de nada porque tem dinheiro, tem influência, tem poder, mas não tem Jesus. O mais assustador é que Jesus não está dentro dessa igreja. Ele está do lado de fora batendo a porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Jesus foi expulso da própria igreja que leva seu nome. Isso não é exagero profético, é realidade espiritual. Quantas igrejas hoje têm programação, têm entretenimento, têm discursos motivacionais, mas não têm a presença manifesta do Espírito Santo? Quantos cultos acontecem onde tudo é planejado, tudo é ensaiado, tudo é perfeito, mas Jesus está ausente? Branham alertou que nesta última haveria grande apostasia. Ele pregou que a verdadeira Igreja de Deus não seria encontrada nos grandes sistemas denominacionais, mas sim entre aqueles que amam a palavra e buscam a presença de Deus acima de tudo. A noiva de Cristo seria um povo separado, santificado, que não se contamina com o mundo nem com religiões mornas. Um povo que ouve a voz do Espírito Santo e obedece, mesmo quando isso significa nadar contra a corrente, mesmo quando isso significa ser incompreendido pelos religiosos do sistema. A característica principal de Laodiceia é a mornidão. Não é frieza total, rejeição completa. É algo pior, é indiferença. É fazer as coisas religiosas sem paixão, sem fogo, sem vida. É cantar louvores sem adorar de verdade. É orar sem fé. É pregar sem unção. É professar Cristo com a boca enquanto o coração está longe. E Jesus diz que isso o deixa nauseado. Ele preferiria que a igreja fosse completamente fria, honesta em sua rejeição, do que morna e hipócrita. Porque a mornidão é enganosa. A pessoa morna acha que está bem com Deus quando na verdade está perdida. Mas há esperança. Mesmo para Laodiceia há um convite de Cristo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Ainda há tempo para arrependimento. Ainda há tempo para voltar ao primeiro amor. Ainda há tempo para buscar o ouro refinado no fogo, as vestes brancas da justiça de Cristo e o colírio espiritual que abre os olhos para ver a verdade. Mas esse tempo está se esgotando rapidamente, porque quando essa última era terminar, Jesus voltará. E só os que estiverem prontos, só os que tiverem óleo em suas lâmpadas, só a noiva preparada subirá ao encontro do Senhor nos ares. William Branham dedicou sua vida a despertar a igreja adormecida. Ele pregou com lágrimas nos olhos, alertando sobre os perigos da mornidão espiritual. Ele implorou para que as pessoas não se conformassem com uma religião sem vida, mas buscassem um relacionamento real com Jesus Cristo. E hoje essa mensagem é mais atual do que nunca. Olhe ao redor. Quantas igrejas estão cheias de pessoas mais vazias de Deus? Quantos cristãos estão ocupados com atividades religiosas, mas distantes da presença de Cristo? Quantos líderes estão construindo impérios em nome de Jesus, enquanto ele permanece do lado de fora? É hora de acordar. É hora de reconhecer que estamos vivendo na era de Laodiceia e que o fim está próximo. É hora de parar de brincar de igreja e começar a viver uma fé autêntica, radical, transformadora. É hora de abrir a porta do coração e deixar Jesus entrar novamente. Não apenas como visitante, mas como Senhor absoluto, porque Ele promete que, ao que vencer, Ele concederá sentar-se com Ele no seu trono. Mas só vence quem luta, só vence quem resiste à mornidão. Só vence quem escolhe o fogo do Espírito Santo ao invés do conforto religioso. Há uma verdade profética que o mundo inteiro precisa entender agora. Todo acordo de paz que promete segurança a Israel será seguido por guerra devastadora. Isso não é especulação. Isso não é teoria conspiratória. Isso está escrito na Palavra de Deus e foi pregado com clareza por William Branham décadas atrás.
E hoje estamos vendo essa profecia se desenrolar diante dos nossos olhos, enquanto líderes mundiais negociam tratados e acordos diplomáticos no Oriente Médio. Daniel capítulo 9, versículo 27, nos dá os detalhes. Ele fará um acordo firme com muitos por uma semana. Na metade da semana, fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares. Sobre a asa das abominações virá o assolador, até que a destruição determinada se derrame sobre ele. Uma semana profética equivale a 7 anos. Esse líder mundial, que as Escrituras identificam como o príncipe que há de vir, assinará um pacto de paz com Israel. Será um tratado de 7 anos. Nos primeiros 3 anos e meio, haverá uma ilusão de segurança. O mundo respirará aliviado. Políticos se congratularão. A mídia celebrará a diplomacia bem-sucedida. Mas será tudo uma armadilha. William Branham pregou sobre isso quando abriu o primeiro selo em março de 1963. Ele explicou que o cavaleiro do cavalo branco em Apocalipse 6 não é Cristo. É o anticristo vindo com promessas de paz. Branham disse nas suas próprias palavras que esse cavaleiro tem um arco, mas não tem flechas. Ele conquista sem guerra, através de diplomacia e acordos. Ele recebe uma coroa, símbolo de autoridade política, e sai como vencedor determinado a vencer. Mas sua vitória é falsa. Sua paz é enganosa, porque logo atrás dele vem o cavaleiro do cavalo vermelho, que tirará a paz da terra e fará com que os homens se matem uns aos outros. Vocês percebem o que isso significa? O acordo de paz não traz paz verdadeira. Ele é apenas o prelúdio para a guerra mais sangrenta que o mundo já viu. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 3, alerta. Quando disserem paz e segurança, então lhe sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Prestem atenção nessa palavra. De modo nenhum escaparão. Não haverá saída. Não haverá volta. Quando o acordo for quebrado, a destruição virá de forma súbita e inevitável. Na metade dos 7 anos, após 3 anos e meio de falsa paz, o líder mundial mostrará sua verdadeira face. Ele quebrará o tratado. Ele entrará no templo reconstruído em Jerusalém. Ele se assentará no lugar santo, como se fosse Deus. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 4 descreve: o qual se opõe e se levanta contra tudo o que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Isso é a abominação da desolação profetizada por Daniel e confirmada por Jesus em Mateus 24, versículo 15. A partir desse momento, começa a grande tribulação. Os últimos 3 anos e meio serão de sofrimento sem precedentes na história da humanidade. Jesus disse em Mateus 24, versículo 21, que haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo. Até agora, nem tampouco haverá jamais. Será um tempo de perseguição brutal aos judeus. Será um tempo de julgamentos divinos sobre a terra. Será um tempo em que o anticristo exigirá a adoração de todos os habitantes da terra. E quem recusar receberá a marca da besta e não poderá comprar nem vender. E quem receber a marca selará seu destino eterno na perdição. William Branham alertou que esse líder não aparecerá de repente. Ele já está se preparando. O sistema que o trará ao poder já está sendo construído. As estruturas políticas, econômicas e religiosas que darão sustentação ao seu governo mundial já existem. E tudo começará com um acordo de paz. Um acordo que o mundo inteiro aplaudirá. Um acordo que parecerá ser a solução para o conflito no Oriente Médio. Um acordo que trará esperança para milhões, mas que na realidade será o gatilho que desencadeará o apocalipse. Olhe para o cenário mundial agora. Israel está cercado de inimigos. Há pressão internacional para que aceitem acordos de paz. Há negociações acontecendo nos bastidores. Há líderes emergindo com propostas de tratados. E a profecia diz que um deles conseguirá. Um deles fará Israel assinar o pacto de 7 anos. E quando isso acontecer, o relógio da grande tribulação começará a contar.
Branham pregou que os crentes não estarão aqui para ver a pior parte. A verdadeira Igreja de Cristo, a noiva, será arrebatada antes que a ira de Deus se derrame sobre a terra. Mas os sinais que antecedem esses eventos já estão visíveis. Você precisa entender a urgência do momento. Quando esse acordo for assinado, não haverá mais tempo para arrependimento para aqueles que ficarem. A porta da graça se fechará. O Espírito Santo será tirado da terra juntamente com a Igreja. E os que permanecerem enfrentarão a escolha mais terrível da história: aceitar a marca da besta e perder a salvação eternamente, ou recusá-la e enfrentar perseguição, tortura e morte. Não há meio termo. Não há zona neutra. Ou você estará com Cristo na eternidade, ou será enganado pelo anticristo e condenado para sempre. Por isso, não podemos perder tempo. Não podemos adiar decisões espirituais. Não podemos brincar com nossa salvação, porque o acordo de paz está próximo. Os sinais estão se cumprindo, e quando ele for assinado será tarde demais para muitos. Branham suplicou às pessoas que se preparassem, que buscassem a Deus enquanto ainda há tempo, que vivessem em santidade, que estudassem as profecias, que não fossem enganados pelas aparências de paz, quando na realidade a destruição está às portas. E hoje essa mensagem ressoa com ainda mais força, porque estamos mais próximos do cumprimento dessas profecias do que em qualquer outra época da história. Existe um sistema sendo construído agora mesmo que vai controlar cada aspecto da vida humana. Um sistema que unirá poder político e religioso de uma forma nunca vista na história. E quando estiver completamente estabelecido, ninguém poderá comprar ou vender sem fazer parte dele. Isso não é ficção científica. Isso está profetizado em Apocalipse capítulo 13. E William Branham pregou sobre isso com uma clareza que assusta, porque estamos vendo esse sistema se formar exatamente como ele descreveu. Apocalipse 13 nos mostra duas bestas. A primeira sobe do mar, tendo 7 cabeças e 10 chifres. Sobre seus chifres, 10 diademas. Sobre suas cabeças, nomes de blasfêmia. Essa besta era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. E o dragão, que é Satanás, lhe deu seu poder, seu trono e grande autoridade. Essa descrição não é literal, é simbólica. Na profecia bíblica, bestas representam reinos e poderes políticos. Essa primeira besta representa um sistema político mundial que será controlado pelo anticristo. Um sistema que terá características de todos os grandes impérios que já existiram, simbolizados pelo leopardo, urso e leão. Branham ensinou que esse sistema já estava em formação durante seu ministério e que hoje está praticamente pronto. Ele pregou que esse poder político se aliará com um poder religioso para dominar o mundo. E essa aliança entre política e religião sempre foi devastadora para o povo de Deus ao longo da história. Quando o Estado usa a religião para controlar as massas e quando a religião usa o Estado para impor suas doutrinas, o resultado é perseguição, opressão e morte. E isso acontecerá novamente nos últimos dias em escala global. A segunda besta que João viu subia da terra. Tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Parecia inofensiva, parecia religiosa, parecia cristã, mas suas palavras eram de Satanás. Essa segunda besta é chamada de falso profeta. Ela exercerá todo o poder da primeira besta. Fará com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta. Realizará grandes sinais. Até fogo fará descer do céu à vista dos homens. Enganará os habitantes da terra com esses prodígios e mandará que façam uma imagem da besta. Dará vida a essa imagem para que ela fale. E fará matar todos que não adorarem a imagem da besta. Isso nos mostra algo crucial. O engano dos últimos dias virá através de milagres e prodígios. Virá através de manifestações sobrenaturais. Virá através de líderes religiosos carismáticos que farão coisas impressionantes. Por isso Jesus alertou em Mateus 24, versículo 24, que surgirão falsos cristos e falsos profetas, operando grandes sinais e prodígios
para enganar, se possível, os próprios eleitos. Não basta ver o sobrenatural. É preciso discernir a origem desse poder, porque Satanás também opera milagres. O falso profeta também fará prodígios, mas tudo para desviar as pessoas da verdade e levá-las a adorar a besta. E aqui chegamos ao ponto mais perturbador de Apocalipse 13, a marca da besta. O texto diz nos versículos 16 e 17 que a segunda besta fará com que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, recebam uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, a não ser aquele que tiver a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Esse número é 666. Essa marca representará a lealdade total ao sistema do anticristo. Será um compromisso não apenas econômico, mas espiritual. Quem receber essa marca estará rejeitando a Deus e aceitando Satanás como Senhor. Pense no controle que isso representa. Ninguém poderá trabalhar, comprar alimentos, pagar contas, ter uma conta bancária ou participar da sociedade sem essa marca. Será um sistema de controle absoluto. E a tecnologia para implementar isso já existe. Chips implantáveis, identificação biométrica, moedas digitais controladas por governos, sistemas de crédito social que punem quem não obedece. Tudo isso já está sendo testado em várias partes do mundo. O sistema está quase pronto. Só falta o líder mundial que o ativará completamente. William Branham alertou sobre a união entre sistemas religiosos e poder político. Ele viu essa tendência crescendo e pregou que nos últimos dias haveria uma confederação de igrejas unidas ao Estado, formando uma religião mundial. Uma religião que perseguirá os verdadeiros cristãos. Uma religião que exigirá conformidade e obediência absoluta. Uma religião que usará o nome de Cristo, mas negará seu poder e sua verdade. E quem não se submeter a esse sistema será marginalizado, perseguido e até morto, exatamente como o Apocalipse descreve. Mas há algo que você precisa saber. Quem receber a marca da besta perderá a salvação eternamente. Não há volta. Não há arrependimento depois. Apocalipse capítulo 14, versículos 9 a 11, deixa isso claro. Se alguém adorar a besta e sua imagem e receber a marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus que foi derramado sem mistura no cálice da sua ira. Será atormentado com fogo e enxofre. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso algum nem de dia nem de noite os que adoram a besta e sua imagem e aquele que recebe a marca do seu nome. Por isso a decisão de receber ou recusar essa marca será a mais importante da vida de qualquer pessoa que estiver na terra durante a grande tribulação. Mas se você está ouvindo esta mensagem agora, você ainda tem tempo. Você ainda pode garantir que não estará aqui quando esse sistema for totalmente implementado. Como? Entregando sua vida completamente a Jesus Cristo, sendo parte da verdadeira igreja, a noiva que será arrebatada antes da manifestação plena do anticristo. Vivendo em santidade, estudando a palavra, discernindo os espíritos, resistindo ao engano religioso que já começou. A tecnologia que existe hoje permite um nível de controle sobre a humanidade que seria impossível há apenas algumas décadas atrás. E esse controle está se tornando mais sofisticado a cada dia. Inteligência artificial que rastreia cada movimento, reconhecimento facial em câmeras espalhadas por toda parte, moedas digitais controladas por governos centrais, sistemas de crédito social que punem comportamentos indesejados. Tudo isso já existe, e tudo isso se encaixa perfeitamente na profecia da marca da besta, descrita em Apocalipse 13. O que muitas pessoas não percebem é que a marca da besta não será imposta da noite para o dia. Ela virá através de um processo gradual de normalização. Primeiro, tornar essas tecnologias convenientes e desejáveis. Depois, torná-las necessárias para participar da sociedade. E, finalmente, torná-las obrigatórias, sob pena de exclusão total do sistema econômico. E quando chegarmos nesse ponto, será tarde demais para recusar. Porque quem não tiver a marca não poderá comprar nem vender.
Apocalipse 13, versículo 17. Deixa isso cristalino, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta ou o número do seu nome. Pense no que isso significa na prática. Sem a marca, você não poderá trabalhar porque os empregadores só contratarão pessoas registradas no sistema. Você não poderá abrir uma conta bancária, não poderá comprar alimentos no mercado, não poderá pagar suas contas, não poderá acessar serviços de saúde. Você será completamente excluído da sociedade. E isso criará uma pressão insuportável sobre as pessoas. Muitos cederão não porque querem adorar o anticristo, mas porque precisam sobreviver, porque têm filhos para alimentar, porque não conseguem imaginar viver fora do sistema. Mas aqui está a verdade terrível. Não importa o motivo, quem receber a marca será condenado eternamente. William Branham pregou sobre como a tecnologia seria usada para controlar as massas. Embora ele não tenha visto computadores e smartphones como conhecemos hoje, ele alertou sobre um sistema de identificação e controle que seria implementado globalmente. Ele pregou sobre como esse sistema estaria ligado à economia mundial e sobre como seria impossível participar do comércio sem fazer parte dele. Suas palavras soam ainda mais proféticas quando vemos chips sendo implantados em pessoas na Suécia para facilitar pagamentos. Quando vemos a China implementando sistemas de reconhecimento facial que controlam onde as pessoas podem ir e o que podem fazer. Quando vemos moedas digitais de bancos centrais sendo testadas em diversos países. Todas essas tecnologias por si mesmas não são a marca da besta, mas elas estão preparando a infraestrutura que tornará possível o sistema descrito em Apocalipse. Porque quando o anticristo subir ao poder e exigir adoração, ele precisará de um meio para identificar quem está com ele e quem está contra ele. Ele precisará de um meio para recompensar os leais e punir os rebeldes. E toda essa tecnologia que está sendo desenvolvida agora fornecerá exatamente isso. Um sistema de controle total, onde cada transação é monitorada, cada movimento é rastreado, cada pessoa é catalogada como obediente ou subversiva. Mas a marca da besta não é apenas sobre controle econômico. É sobre adoração. Apocalipse 13, versículo 15, diz que farão morrer todos os que não adorarem a imagem da besta. A marca representa uma declaração de lealdade espiritual. Representa escolher o lado do anticristo conscientemente. Representa rejeitar a Deus e aceitar Satanás como Senhor. Por isso não há arrependimento depois, porque não é um erro acidental. É uma escolha deliberada de se alinhar com o reino das trevas contra o reino da luz. É trocar a salvação eterna por conveniência temporária. É vender a alma para poder comprar pão. E aqui está algo que deve deixar cada cristão em alerta máximo. O condicionamento para aceitar esse sistema já começou. As pessoas já estão sendo treinadas a abrir mão de privacidade por segurança, a aceitar vigilância constante como normal, a depender totalmente de sistemas digitais para tudo, a confiar em governos e corporações com cada detalhe de suas vidas. Crianças estão crescendo sem conhecer dinheiro físico, apenas pagamentos digitais, sem conhecer liberdade sem vigilância, sem questionar por que câmeras os observam em todo lugar. Essa geração está sendo preparada para aceitar o que gerações anteriores teriam rejeitado com horror. Mas há esperança. Para aqueles que estão alertas, que conhecem as Escrituras, que discernem os sinais dos tempos. Apocalipse capítulo 7, versículo 3, nos mostra que o povo de Deus terá um selo. Não danifiqueis a terra, nem o mar, nem as árvores, até que selemos na testa os servos do nosso Deus. O selo de Deus é o Espírito Santo. É a marca invisível, mas real, que identifica aqueles que pertencem a Cristo. E quem tem esse selo não receberá a marca da besta, porque o Espírito Santo dentro de nós nos guardará do engano, nos dará força para resistir, nos capacitará a permanecer fiéis, mesmo sob pressão extrema. Deixe seu nome nos comentários se você quer que oremos por você, porque os dias que vêm exigirão fé como nunca antes. Exigirão disposição para perder tudo materialmente, para não perder a alma eternamente.
Exigirão coragem para nadar contra a corrente quando o mundo inteiro estiver seguindo a besta. Mas aqueles que vencerem, aqueles que resistirem, aqueles que preferirem morrer a negar Cristo, esses reinarão com ele eternamente, e valerá a pena. Todo o sofrimento temporário não se compara à glória que será revelada. Toda a perseguição na terra é insignificante diante da recompensa no céu. Por isso, mantenha-se firme, não se deixe enganar, não aceite o sistema da besta, não troque a eternidade pela conveniência do momento. Uma das advertências mais sérias de Jesus Cristo foi sobre o engano religioso nos últimos dias. Em Mateus capítulo 24, versículo 24, ele disse que surgiriam falsos cristos e falsos profetas, fazendo grandes sinais e prodígios para enganar, se possível, até os escolhidos. Note que Jesus não disse se fossem bons enganadores. Ele disse se fosse possível. Isso significa que o engano será tão sofisticado, tão convincente, tão aparentemente espiritual, que até pessoas sinceras e dedicadas poderão ser desviadas se não estiverem firmadas na palavra de Deus. William Branham pregou extensivamente sobre a apostasia que dominaria a igreja nos últimos dias. Ele alertou que haveria um afastamento massivo da verdade, que denominações inteiras cairiam no engano, que líderes religiosos trocariam a sã doutrina por mensagens que agradam os ouvidos, e que a maioria dos cristãos professos não perceberiam que estavam sendo enganados porque o engano viria disfarçado de cristianismo legítimo. Viria com música bonita, templos impressionantes, multidões entusiasmadas, mas sem o poder genuíno do Espírito Santo, sem convicção de pecado, sem transformação de vidas, apenas aparência de piedade, negando a eficácia dela. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 1 a 5, descreve perfeitamente o que vemos acontecendo hoje. Nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo aparência de piedade, mas negando a eficácia dela. E a palavra termina dizendo: destes, afasta-te. Mas como você pode se afastar se nem reconhece quem são eles? Eles estão nos púlpitos, eles lideram movimentos, eles têm programas de televisão, eles escrevem livros best-sellers e multidões os seguem. O problema é que a maioria das pessoas não compara o que ouvem com as Escrituras. Não testam os espíritos como ordenado em 1 João, capítulo 4, versículo 1. Amados, não creiais em todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. As pessoas simplesmente aceitam tudo que soa espiritual, tudo que vem acompanhado de emoção forte, tudo que promete bênçãos e prosperidade, sem questionar se está alinhado com a palavra, sem verificar se os frutos na vida desse líder confirmam o ministério, sem discernir se o espírito por trás é o Espírito Santo ou outro espírito disfarçado de luz. Branham ensinou que nos últimos dias haveria uma confederação de igrejas, uma união de denominações formando uma superorganização religiosa mundial, e que essa organização seria controlada pelo espírito do anticristo, mesmo que professasse o nome de Cristo. Ele pregou que a verdadeira Igreja de Deus não faria parte desses sistemas organizados, que a noiva seria um povo separado, santificado, guiado pelo Espírito Santo e não por conselhos e hierarquias humanas. Um povo que ama a palavra mais do que tradições, que busca a presença de Deus mais do que popularidade, que prefere a verdade que incomoda do que mentiras que agradam. E aqui está a questão crucial. Como você reconhece um falso profeta? Jesus deu a chave em Mateus 7, versículos 15 a 20. Acautelai-vos dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Não é pela eloquência, não é pelo tamanho do ministério, não é pelos milagres que operam,
é pelos frutos. Frutos de caráter, frutos de santidade, frutos de submissão à palavra de Deus. Porque Satanás também faz milagres. Satanás também se transforma em anjo de luz. E seus ministros se transformam em ministros de justiça, conforme 2 Coríntios 11, versículos 13 a 15. O engano religioso dos últimos dias não virá através de pessoas que se declaram inimigas de Cristo. Virá através de pessoas que usam o nome de Cristo, mas pregam outro evangelho. Paulo advertiu sobre isso em Gálatas 1, versículos 6 a 9. Maravilho-me de que tão depressa passasseis daquele que vos chamou à graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. E Paulo repete: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema. Outro evangelho é qualquer mensagem que adiciona ou subtrai da obra completa de Cristo na cruz. É qualquer ensino que coloca a salvação dependendo de obras humanas e não somente da graça. É qualquer doutrina que nega a divindade de Cristo, a autoridade das Escrituras, a necessidade do novo nascimento, a realidade do pecado e do julgamento eterno. E há incontáveis variações desses falsos evangelhos sendo pregados hoje. Evangelho da prosperidade que transforma Deus em garçom cósmico, servindo desejos egoístas. Evangelho da autoajuda, que foca em potencial humano, ignorando depravação humana. Evangelho inclusivo que aceita todo estilo de vida sem arrependimento. Evangelho social que troca a salvação de almas por ativismo político. Todos esses são enganos. Todos desviam da verdade. E todos serão julgados por Deus. Branham alertou que nos aproximamos do tempo em que a verdadeira igreja será forçada a escolher entre permanecer fiel à palavra ou se conformar ao sistema religioso mundial. E essa escolha terá consequências eternas. Por isso não podemos ser ingênuos. Não podemos aceitar tudo que vem rotulado como cristão. Precisamos ser como os crentes de Bereia, em Atos 17, versículo 11, que examinavam cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. Precisamos testar tudo, reter o que é bom, rejeitar o que contradiz a palavra, e nos afastar de qualquer ministério que não exalta a Cristo, não prega arrependimento, não produz santidade e não glorifica a Deus. Em março de 1963, aconteceu algo que marcaria a história da igreja para sempre. William Branham pregou uma série de sermões revelando os mistérios dos 7 selos do Apocalipse. Do dia 17 ao dia 24 daquele mês, ele abriu as Escrituras de uma forma que ninguém havia feito antes. Que essas pregações não foram apenas mais um estudo bíblico. Foram o cumprimento de Apocalipse, capítulo 10, versículo 7, que diz que nos dias da voz do 7º anjo, quando ele começar a tocar a sua trombeta, se cumprirá o mistério de Deus, como anunciou aos seus servos os profetas. Mas o que são esses 7 selos? Eles estão descritos em Apocalipse, capítulos 5 a 8. São selos que fechavam um livro na mão direita daquele que estava assentado no trono. E esse livro contém os mistérios da redenção. Contém tudo que Deus planejou desde antes da fundação do mundo. E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir esse livro, ou sequer olhar para ele, até que apareceu o Cordeiro, como havendo sido morto. E ele tomou o livro da mão direita daquele que estava assentado no trono. E quando ele começou a abrir os selos um por um, os mistérios ocultos foram sendo revelados. O primeiro selo revelou o cavaleiro do cavalo branco, o anticristo vindo com engano e falsa paz. O segundo selo mostrou o cavaleiro do cavalo vermelho, tirando a paz da terra através de guerras. O terceiro selo apresentou o cavaleiro do cavalo preto, trazendo fome e escassez econômica. O quarto selo revelou o cavaleiro do cavalo amarelo, cujo nome é Morte seguido pelo Inferno. O quinto selo mostrou as almas dos mártires debaixo do altar, clamando por vingança. O sexto selo descreveu grandes sinais na terra e no céu, terremotos e catástrofes naturais, anunciando a ira do Cordeiro.
e o sétimo selo permanece em mistério até a própria vinda de Cristo. Branham ensinou que esses selos não são eventos isolados do futuro distante. Eles já começaram a se cumprir. O anticristo já está trabalhando. As guerras já estão aumentando em frequência e intensidade. A fome e as crises econômicas já estão afetando nações. A morte está ceifando milhões. Os mártires já estão sendo mortos por causa da fé. E os sinais na terra e no céu já começaram a aparecer. Tudo isso aponta para a iminência da volta de Jesus Cristo. Porque quando o sétimo selo for totalmente aberto, será o fim. Será a manifestação plena do Filho de Deus, vindo com poder e grande glória. Mas antes que Cristo volte em juízo, ele virá buscar sua noiva. Apocalipse capítulo 19, versículos 7 e 8, descreve esse momento glorioso. Regozijemo-nos e alegremo-nos, e demos-lhe glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. A noiva de Cristo não é a igreja institucional. Não são as denominações, não são as multidões que professam o nome de Jesus, mas vivem em mundanismo e pecado. A noiva é um povo separado, santificado, lavado no sangue do Cordeiro, cheio do Espírito Santo e apaixonado pela palavra de Deus. E essa noiva está sendo preparada agora. Como? Através da revelação da palavra, através do ensino das Escrituras, através da convicção do Espírito Santo que gera arrependimento e transformação, através da renúncia ao mundo e suas concupiscências, através da busca diária pela santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Branham pregou que a noiva não será arrebatada por mérito próprio, mas por pura graça. Porém, essa graça não é licença para pecar, é poder para vencer o pecado. E quem realmente experimentou essa graça vive de forma diferente, vive em obediência, vive em pureza, vive esperando a vinda do noivo a qualquer momento. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 13 a 18, descreve como será o arrebatamento. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também, aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Esse é o evento mais próximo no calendário profético. Não é a grande tribulação, não é a manifestação do anticristo, não é a batalha do Armagedon, é o arrebatamento da igreja. E pode acontecer hoje, pode acontecer esta noite, pode acontecer enquanto você lê estas palavras. Não há nenhuma profecia que precisa se cumprir antes do arrebatamento. Tudo está pronto. O noivo está vindo. A pergunta é: você está pronto? Sua vida está em ordem? Seu coração está limpo? Seus pecados estão confessados e abandonados? Porque quando a trombeta soar, não haverá tempo para arrependimento. Será num abrir e fechar de olhos. E depois que a igreja for tirada da terra, começará a grande tribulação de 7 anos. Será o tempo da ira de Deus sendo derramada sobre um mundo rebelde. Será o tempo do reinado do anticristo. Será o tempo de sofrimento sem precedentes. Mas a noiva não passará por isso. Jesus prometeu em Apocalipse 3, versículo 10, que guardaria sua igreja fiel da hora da tentação que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam na terra. Essa promessa é para aqueles que guardaram a palavra da sua paciência, para aqueles que permaneceram fiéis em meio à apostasia, para aqueles que não negaram o seu nome, mesmo quando foi impopular. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Inscreva-se no canal para receber mais conteúdo profético, porque o tempo é curto. As profecias estão se cumprindo, os sinais estão por toda parte, e Jesus está voltando. William Branham dedicou sua vida a preparar um povo para esse momento.
Ele pregou com lágrimas nos olhos, suplicando que as pessoas se preparassem. E hoje, essa mesma mensagem ecoa através dos tempos. Prepara-te, ó Israel, para te encontrares com o teu Deus. Não apenas Israel natural, mas Israel espiritual, a igreja. O tempo de brincar de religião acabou. O tempo de mornidão acabou. É hora de buscar a Deus com todo o coração. É hora de viver em santidade. É hora de estar pronto, porque o Rei está voltando.